Ulster vai tremer. Dia 19 de abril, sexta, às 7h30 da noite. Você não pode perder. Segundo louvor, na Vertical. Será uma noite de adoração inesquecível, com participação de várias bandas e cantores. Church of Christ Peabody, Comunidade Resgate Denbury. Segundo louvor na Vertical. Dia 19 de abril, a partir das 7h30 da noite, na Igreja Noiva do Cordeiro, 147 Fairhaven Road, Ulster. Não perca. Gente, já tá chegando, já tá aí na beirinha. E eu quero dizer uma coisa pra você, vai ser uma noite excepcional. Vai ser o segundo louvor na Vertical, uma noite exclusivamente do Senhor. Nós vamos ali, a única plateia que vai ter ali vai ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos estar ali, adorando o Senhor, numa noite em que a glória de Deus vai se manifestar. E nós estamos ali para glorificar o nome dele nessa noite tão especial, como a palavra de Deus diz, digam aos sacerdotes que ministrem a mim. Então nós vamos ministrar a Deus, nós vamos cantar músicas para o Senhor, nós vamos louvar, exaltar aquele que é digno de toda honra e toda glória. E você é o nosso convidado. Aonde quer que você esteja, você católico, espírita, evangélico, quem quer a denominação que você for, você que ama o Senhor, você que verdadeiramente ama o Senhor Jesus Cristo, você não tem nada na sua igreja nessa noite, você é nosso convidado para estar conosco ali, adorando, glorificando aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Farol da Verdade, 10 anos. Farol da Verdade, há 10 anos, semeando a verdade. Jesus é a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Incomparável. Você está ouvindo o programa Farol da Verdade. Apresentação, Pastor Geraldo Talhadas. Você está ouvindo o programa Farol da Verdade. Apresentação, Pastor Geraldo Talhadas. Um manancial de vida. Vamos meditar na palavra de Deus. Pois é, pessoal, eu quero louvar a Deus por esse momento tão sublime, tão importante para as nossas vidas, que é o momento da palavra de Deus, o momento de nós meditarmos na palavra de Deus. E eu quero falar para você essa tarde que, como eu disse no início do programa, nós somos ensinados errados em muitas coisas. Fomos até mesmo evangelizados errado. E eu quero dizer para você, à luz da palavra de Deus, que evangelho sem cruz não é evangelho. Eu quero dizer para você que cristianismo sem sofrimento não é cristianismo. Sabia disso? Na verdade, muitas pessoas com uma visão empresarial, muitas pessoas com uma visão não do reino de Deus, preste atenção no que eu estou dizendo para você nessa tarde, com uma visão empreendedorista de conseguir, de conquistar, de avançar, tudo para o reino pessoal e não para o reino de Deus. Nós fomos ensinados com muitas coisas erradas, muitas coisas antibíblicas, anti-Deus, tudo aquilo que é contrário às Escrituras. Nós precisamos fugir dessas coisas. E a Bíblia fala fugir da aparência do mal, não é do mal somente, é da aparência do mal. Eu quero dizer uma coisa para você que está escrito na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João, capítulo 16, versículo 33. Quem disse isso foi o Senhor Jesus, tá, querido? Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, sofrimentos, angústias, mas tem de bom ânimo,
Eu venci o mundo. Querido Deus eterno Pai, essa é a tua palavra e ela é viva e eficaz. E queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de sermos oráculos do Senhor nesta hora, nesta emissora. E queremos pedir que o teu Espírito Santo, que é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha nos ensinar a tua palavra. Que cesse, Deus, todas as outras vozes, que os tapões sejam retirados e arrancados, que as vendas sejam tiradas e que o Senhor Jesus tenha a primazia em tudo nas nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. Sabe, querido, o problema não é estar errado. O problema é depois que você descobre a verdade, você continuar errado. Até porque a Bíblia diz que Deus não leva o nosso tempo de ignorância em conta, mas que depois que somos alertados, somos avisados, sim, aí nós vamos prestar contas. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão trocando a palavra de Deus por aquilo que parece aparentemente que dá certo, que é bom. Mas eu quero dizer, eu não vou dizer isso para muitos, infelizmente, mas vou dizer para alguns poucos que me escutam, que somos a geração dos atalaias da última hora, o remanescente de Deus, que vai pregar a verdade, doa quem doer, goste quem gostar, que não vai pregar o sermão politicamente correto para receber joinha, tapinha nas costas, aplausos, até porque ele sabe que Deus não divide a glória dele com ninguém e ele sabe que o Senhor é o único digno de receber louvor, elogios, honra, glória, ser exaltado, entronizado, venerado e adorado. Então eu estou falando para esses atalaias que estão aí me escutando agora. Estou falando de homens e mulheres que não se dobraram a Baal, que não se venderam, não se corromperam, não trocaram a glória de Deus pela glória do homem, como muitos estão fazendo hoje. Estão permanecendo fiéis e vão permanecer fiéis até a morte. Porque entenderam que Jesus não é uma boa opção, Jesus é a única opção da vida deles. Eu estou querendo dizer para você nessa tarde que muitos de nós fomos ensinados errado, de se pregar um evangelho triunfalista, de se pregar um evangelho onde só se ouve milagres, vitórias, bênçãos, casa própria, green car, promessas. E estes são os argumentos e as iscas para atraírem as multidões. Campanha da vitória, campanha disso, campanha daquilo. Você só não vê campanha para morrer para si mesmo, morrer para esse mundo, crucificar sua carne, perder sua vida. Mas eu sei que eu estou falando para muitos atalaias de Deus que estão aí nos escutando nesse momento. Homens que não trocaram o seu direito de primogenitura por pratos de lentilha que o diabo oferece. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus que sabem que Jesus é a prioridade da vida deles, que sabem que Jesus é o princípio e o fim de todas as coisas, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele é o alfa e o ômega, que Ele é tudo e através dele nós podemos receber a vida eterna, a salvação eterna, porque Ele é o único caminho para nos levar até o Pai. Fomos ensinados em um evangelho falsificado, adulterado, manchado, maculado, em que o número e a quantidade é o que vale para as pessoas, não a verdade. E o próprio Senhor Jesus, Ele ensinou que para você seguir Ele, você vai ter que negar a você mesmo dia a dia, carregar a sua cruz e seguir a Ele. Ele disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, tereis sofrimentos.
No mundo vocês vão passar por angústias, por momentos de dor. Eu me lembro uma vez de um irmão que chegou para mim. Ele disse assim: pastor, antes de eu entrar na igreja, a minha vida era maravilhosa. Pastor, antes de eu aceitar Jesus na minha vida, eu não tinha problema, eu não tinha luta. Tudo dava certo para mim, para minha esposa, para minha casa. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, eu não tenho mais sossego. Eu não tenho mais paz no meu trabalho. Aonde quer que eu vou, tem um problema, tem uma angústia, tem uma provação. Querido, é porque na verdade as pessoas elas foram evangelizadas erradas. Estão querendo vender um evangelho sem cruz. E o próprio apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, ele disse: se nós, ele fazendo menção dele e dos apóstolos, ou mesmo um anjo do céu, vos pregar um outro evangelho, que não seja o evangelho do Senhor Jesus, seja anátema, maldito, amaldiçoado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Evangelho de Jesus, escrito por Mateus capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, e não vem após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. Jesus começa dizendo nesse capítulo, nesses versículos, que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Ele não veio ensinar um evangelho de arco-íris, um evangelho de água rala, mas um evangelho de verdade. Um evangelho, querido, que hoje centenas de irmãos nossos estão morrendo apedrejados, degolados no Oriente Médio pelos muçulmanos. E ninguém fala isso. Ou as pessoas fazem vista grossa para isso, porque se convertem a Jesus e o pai e a mãe, que é radical, então descobre que eles se tornaram infiéis porque não se renderam ao Corão, se renderam à verdade que é Jesus. E essas pessoas hoje são apedrejadas, são martirizadas em pleno século XXI. E por que isso acontece? Porque a igreja primitiva, escute bem isso, fato histórico da humanidade, está registrado. Não é só a história da igreja, da humanidade. Quando os cristãos eles se convertiam ao Senhor Jesus, eles aceitavam Jesus nas suas vidas, eles literalmente estavam assinando os seus atestados de óbito. Eles sabiam que a grande probabilidade deles morrerem era enorme e grande. E eles então, sabendo dos riscos, porque foram ensinados da verdade, e aí Paulo fala, eu faço um gancho de Paulo, 2 Coríntios 13, 8, conhecerei, nada podemos contra a verdade senão a verdade, senão pela verdade. O Senhor Jesus vem, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele povo era livre, gente. A nossa sociedade é escrava do celular, da mídia, é escrava do Facebook. Estou aqui, direto do Facebook para o mundo inteiro ver. Mas ela é escrava, a grande maioria.
com poucas exceções. É escrava da mídia social, do YouTube, da televisão, do celular, do iPad, de todas essas coisas que tirou o homem do centro da vontade de Deus e levou o homem a andar por caminhos que parecem ser bons, mas o final deles é caminho de morte. Escute, estas pessoas, elas eram perseguidas, como os discípulos foram perseguidos, os apóstolos, os primeiros discípulos de Cristo, e eles apanhavam, e eles eram presos, espancados covardemente. E diz a história que estas famílias, quando elas iam para o Coliseu, para as arenas dos leões, para serem mortas ao fio da espada, estas pessoas iam cantando, adorando a Jesus. Elas não iam gritando, pedindo a Deus misericórdia. Meu Deus, me livra desse lugar. Meu Deus, eu já não aguento mais. Meu Deus, o que está acontecendo? Deus, o Senhor é Deus, o Rei da glória. Eu sou filha do Rei. Elas não vinham gritando essas batatadas gospel que a gente escuta por aí. Elas iam adorando, porque como ovelhas ao matadouro elas eram. E Paulo diz que somos considerados como ovelha indo ao matadouro. O Senhor Jesus, ele foi como ovelha ao matadouro, profeta Isaías 53, mas ele não abriu a sua boca. E aí, querido, aquelas pessoas eram arrancadas as suas línguas, porque elas estavam cantando, depois elas eram engolidas pelos leões ou mortas ao fio da espada e tantas outras formas de morte que elas sofriam. Aonde está os pregadores que não estão ensinando a verdade hoje para as multidões que estão na televisão, nas mídias? Onde estão os pregadores que não pregam que Estevão estava no centro da vontade do Senhor, morrendo apedrejado, e o Senhor não fez nada para livrá-lo da morte, porque a vontade de Jesus é que ele morresse por causa dele. Morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas vivam para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. E se ele morreu por nós, nós devemos viver e morrer por ele. Porque isso é evangelho. O resto não vai poder fazer nada com você. O evangelho, que é o poder de Deus para salvar o homem, é o evangelho completo, não pela metade, nem adulterado, nem falsificado. Onde estão os pregadores que não pregam mais a verdade, preocupados em serem reconhecidos pelos homens? Estes que estão aí, essa multidão. Onde estão esses pregadores que não se levantam, que estão preocupados com títulos, com indicações, nomeações, com salários, com ofertas? E aí é uma coisa que é um contraste, né? Porque a Bíblia diz que o que quiser viver do evangelho, quiser pregar o evangelho, que viva, não que se enriqueça do evangelho. A Bíblia diz, querido, que nós devemos, sabe que, presta atenção no que eu vou dizer para você, dar de graça o que a gente recebeu de graça, não fazer comércio. Porque se o Senhor Jesus viesse hoje e passasse em muitos ministérios, em muitas igrejas, ele ia ter que tirar o chicote de bater nas mesas dos cambistas, porque estão tocando em um dinheiro que não é deles, um dinheiro que pertence ao Senhor. E estamos vendo pessoas se enriquecerem ilicitamente por causa do evangelho, tocando naquilo que não se pode tocar, iludidos e enganando a milhares e milhares e milhares de vidas. Estamos vendo dias maus, dias perigosos. As pessoas não querem pregar o evangelho cristocêntrico, as pessoas querem ver um evangelho da porta larga, do caminho espaçoso que muitos vão passar. Um evangelho corrompido, totalmente anticristo, antibíblico, que prega algumas nuances, algumas coisas da palavra, mas se esquece da essência principal do evangelho. Sabe qual é? Você morrer por Jesus, viver por Jesus. Escuta, a gente precisa mudar a nossa... Hello, pastores que nos escutam.
Nós precisamos mudar o nosso apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Está muito banal, está muito vulgar. Ao invés de dizermos assim, quem quer levantar a mão para aceitar Jesus, a gente deveria ensinar para elas a verdade e dizer para elas, quem deseja morrer por Jesus, quem deseja sofrer por Jesus, quem deseja passar as aflições desse tempo presente pelo Evangelho por Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 18, escute bem, Romanos 8,18, melhor dizendo, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Significa que nós vamos passar por aflições, sim. Significa, querido, que nós vamos passar por angústia, sim. Significa que nós vamos ter noites difíceis, nós vamos ter tempestades nas nossas vidas. Vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por situações, queridos, muitas das vezes até como Paulo passava, desesperadoras por causa do Evangelho. Mas não importa como vamos começar, o que importa é como vamos terminar. Escute, talvez eu vou dizer para você um dos versículos mais sérios que você já escutou em toda a sua vida. Estou fazendo um alerta aqui para milhares e milhares e milhares de pessoas. Estão pregando um outro evangelho na maioria dos púlpitos das igrejas do mundo inteiro, igrejas brasileiras, americanas, hispanas. Por quê? Pregar o evangelho para as pessoas e que eu ofereça para elas o pare de sofrer, como algum ministério faz isso no mundo inteiro, é anticristo, antibíblico. O correto é, venha sofrer por Jesus. Sabe por quê, querido? Um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia, eu vou passar para você agora de mão beijada, de graça, para você anotar na sua Bíblia. Filipenses 1:29. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo Jesus, não somente de crer nele, como também de padecer por ele, como também de sofrer por ele. Então, se eu prego um evangelho nesta emissora, na rua, nas praças, em uma igreja, em qualquer lugar, num hospital, em que eu venho ensinar as pessoas que elas precisam crer em Jesus, como diz a palavra de Deus em Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas não ensino para elas que além de crer, elas vão sofrer por causa de Jesus. Eu estou pregando a metade da verdade e a metade da verdade não existe. Ou a gente prega toda a verdade, ou a gente não está pregando nada. E a gente vai ser cobrado naquele dia e vamos nos arrepender de termos andado em vão, se continuarmos nessa hipocrisia, nesse farisaísmo, nessa religiosidade que nós estamos vendo hoje nos púlpitos, na mídia, nos canais, se ensinando um outro evangelho. Não é o evangelho da cruz, querido. O evangelho da cruz é o de Jesus. É você perder sua vida, é você matar o seu velho homem. Você vai ter que aborrecer sua carne, você vai ter que odiar esse mundo. A Bíblia diz que quem quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. E ela diz que qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E quem amar o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus, Pai, não está nele. E aí há pessoas que dizem, nossa, que palavra pesada para 2 horas da tarde, que palavra dura. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você, crítico de plantão. Eu não estou aqui para te agradar, nem para pescar em aquário de ninguém. Eu estou aqui através do nome de Jesus para divertir a milhares de pessoas, para voltarem para o verdadeiro evangelho, para se arrependerem e olharem onde caíram e voltarem às práticas das primeiras obras. E quem está me dando respaldo para estar trazendo estas palavras é o Espírito Santo de Deus, para falar a você, se arrependa dos seus pecados, volte para o senhorio de Jesus e se arrependa de todo o seu coração, para que você naquele dia, para que eu
Não venha brincar de ser crente. Até como o diabo é crente, estremece e dá de 10-0 em muito crente. E muita pessoa que se diz cristã, mas não estremece nem treme da palavra de Deus, debocha, brinca, manda o WhatsApp com piadinha no nome de Deus, com piadinha gospel, evangélica, com coisas sujas, com coisas nefastas, nojentas. E as pessoas ainda dão um joinha e mandam umas para as outras. Querido, toma cuidado, porque com Deus ninguém brinca, nem eu, nem você. Sabe quando você se aproxima de Deus, você conhece o profeta Isaías? Pois é, sabe que ele fala de mim, de você? Que as nossas justiças são como trapos de imundície para Deus. Esses trapos que o profeta está dizendo eram as bandagens que eram enrolados leprosos. O pus da lepra grudava nos trapos. A sua justiça e a minha são como aqueles trapos para Deus. Não há um justo sobre a terra que faça o bem que não peque. Quando você se aproxima de Deus, você consegue entender o que Paulo dizia: eu, principal dos pecadores. Você consegue entender ele dizer: miserável homem que sou. O Senhor Jesus não veio trazer uma vida fácil para ninguém. O evangelho é com sofrimento. Se você está ouvindo um evangelho, seja onde for, que não está te ensinando a sofrer por Jesus, pelo evangelho, isso nunca foi o evangelho de Cristo. Pode ser o evangelho espírita, católica, evangélico, o que você quiser denominar. Mas o evangelho de Cristo, o pacote completo, vem a palavra sofrer. Não somente crer, mas sofrer por Ele. A pergunta é: você tem sofrido por Jesus, querido? Eu sei que tem muita gente que tem sofrido perseguição, até porque Pedro diz na sua carta que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda irmandade sobre a face da terra. Por que hoje as pessoas não querem falar de sofrimento, gente? Porque elas estão querendo esconder a verdade, macular a verdade. Eu reconheço, e eu sei muito bem, olhando no seu olho que está me vendo agora, quem eu sou, da onde eu saí, mas eu sei para onde eu estou indo. Porque através do nome de Jesus, da sua palavra, Ele nos dá a vitória da vida eterna. Essa é a principal vitória que você pode querer na sua vida. Mas para alcançar essa vida eterna, você vai ter que perder para você mesmo. Aborrecer sua carne, crucificar o seu velho homem, matar a sua velha natureza adâmica e andar no Espírito. E não satisfazer as vontades da sua carne. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, há vidas que agora estão sendo tocadas pelo Teu Espírito. Eu sei que estão, Senhor. Tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela corta mesmo, Deus, na nossa vida tudo que está errado, tudo que é mentira, tudo que é palha, restolho, madeira e feno, para que somente o ouro provado pelo fogo fique no nosso coração, que é a Tua palavra. Guarde essas vidas, Senhor. Te peço humildemente, por favor, Senhor Jesus, guarde esses homens, essas mulheres que estão sofrendo agora perseguição dentro das próprias igrejas, perseguição dentro das suas próprias casas, por causa de Jesus. Guarda a mente e o coração delas. Tua palavra diz que nós devemos levar a nossa mente cativa a obediência de Cristo Jesus. Eu quero te agradecer, Pai, pelo privilégio de ouvir a Tua palavra essa tarde. Em nome de Jesus. Acordar bem cedo